Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Teia de Ideias intitulado Olhar para a Foz do Arado, uma visão sustentável, integrada e de desenvolvimento económico e social. Título comprido. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao município de Lagoa e à Junta de Freguesia de Lagoa que desde sempre apoiaram os Teias de Ideias e mais uma vez cá estamos. Gostávamos ainda de agradecer à casa onde estamos, à ACD Ferragudo, por nos ter cedido o espaço e nos apoiar também nesta demanda que já dura há uns aninhos. E aproveitar para convidar aqui a Telma, que é representante da ACD, a falar um bocadinho da associação e a expor aquilo que é a vossa atividade, que chamava a Telma vir aqui, que assim fica no vídeo que estamos a transmitir em direto para o Facebook. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Eu faço parte da direção da ACD há já uns quantos anos. Já nasci há quantos anos? Aliás, acho que já nem me lembro de mim sem fazer parte da direção da ACD. Portanto, isto já vem de há muitos anos. A ACD não começou comigo, como é óbvio, porque a ACD está este ano a comemorar o 45º aniversário. Tivemos início em abril de 77, se não me engano, com um grupo de jovens da terra que decidiram se juntar e fazer uma associação cultural e desportiva, e é o que a ACD ainda é hoje, é uma associação cultural e desportiva que tem uma série de atividades, sendo que a sua atividade desportiva principal neste momento é o basquetebol. Temos equipas federadas a representar Ferragudo e o Concelho de Lagoa no país. Temos a equipa de séniores femininas que disputa o campeonato da primeira divisão feminina e alcançamos a manutenção quando vamos continuar na primeira divisão. Temos outras equipas a jogar a nível regional e temos outras 3 equipas a disputar campeonatos nacionais por acesso, por mérito desportivo, conseguiram aceder a campeonatos nacionais. Depois temos outras atividades desportivas, como é o karaté, atividades de ginástica, colaboramos com o município nas atividades do Viva Mais, onde temos classe para pessoas com mais de 50, e temos também um serviço da ATL, que é outra das valências da ACD, é um serviço da ATL que funcionamos também já há muitos anos, inclusivamente eu andei no ATL da ACD e hoje cá estou, com os meninos de agora. Outra das nossas valências são a parte mais recreativa no âmbito de organizarmos uma série de atividades culturais, noites teatrais, temos bailes, temos espetáculos musicais, por aí fora, uma série de atividades. E este tipo de iniciativas é sempre interessante recebermos aqui na nossa sala. Como veem, temos uma sala bastante bonita e bem equipada para receber todo o tipo de atividades que possam ter interesse para qualquer pessoa. Estamos sempre abertos à colaboração. Acho que em termos da ACD, pronto, assim, de uma forma muito geral, havia muita coisa a dizer, mas pronto, a ACD também deve a sua existência ao município de Lagoa, à Junta de Freguesia, e a todos os nossos associados e amigos da instituição que fazem um projeto de há 45 anos atrás continuar vivo, e esperamos que venham pelo menos mais 45, quando chegar lá já não esteja aqui, mas que estejam outras pessoas, né? E pronto, acho que é tudo. Não sei se está bom assim. Pronto, obrigada. Obrigado nós, e é sempre um prazer, nós também, enquanto associação, perceber que há outras, e sabemos obrigatoriamente que há muitas associações a desenvolver muita coisa, muito projeto, e a ACD também já conheço, eu sou aqui da zona, por isso desde miúdo que conheço este edifício aqui, e é muito... dá-nos prazer ouvir estes testemunhos, porque nós, quando fundamos a Teia de Impulsos há 11 anos atrás, também foi um grupo de amigos e vamos fazer aqui umas coisas, não sabemos bem o quê, mas vamos fazer umas coisas, e hoje em dia temos aqui um urso pardo às vezes para alimentar, difícil, mas pronto, mas vai-se fazendo. Antes de continuar, queria pedir desde já desculpa ao Luís Alberto, porque ainda há pouco disse Junta de Freguesia de Lagoa, e vi que ele ficou com ar de quem
ia espancar ali à porta, mas pronto, Luís, peço imensa desculpa, Junta de Freguesia de Ferragudo. Vou-vos fazer, peço desculpa, mas vou ter que ler, porque isto é realmente comprido. Vou-vos fazer aqui uma pequena apresentação daquilo que é o TEA de Ideias. O TEA de Ideias é um projeto que faz parte do CAIC, que é a Cidadania Ativa e Intervenção Cívica, cujo grande objetivo é cimentar o papel que a TEA de Impulsos desempenha na sociedade local e regional como promotora da cidadania ativa e impulsionadora da discussão e reflexão sobre as mais diversas temáticas de interesse regional. O local de realização destas iniciativas será rotativo pelos 4 concelhos da Bacia do Arado, ou seja, Portimão, Lagoa, Silves e Monchique, que são este território que é o grande foco de atuação do CAIC. Esta iniciativa funciona como um prolongamento das Jornadas do Arado ao longo do ano, onde incide aqui no desenvolvimento social, económico e cultural deste território banhado pelo Rio Arado. As Jornadas do Arado levam à mesa o diálogo e a problematização de temáticas diversas e transversais que visem a promoção do desenvolvimento socioeconómico sustentado e a divulgação do património cultural e humano dos municípios de Portimão, Lagoa, Silves e Monchique. Conferências, cursos de curta duração e oficinas de trabalho, debates, comunicações livres e mesas redondas dão corpo às Jornadas do Arado, que este ano vão decorrer de 13 a 15 de maio. Para este episódio da TEA de Ideias, temos então o tema, o olhar para a Foz do Arado, uma visão sustentável, integrada e de desenvolvimento económico e social, e gostaria de agradecer aos proletores convidados. Tenho aqui, mais próximo de mim, Luís Encarnação, presidente do município de Lagoa. A seguir tenho o Luís Bentes, investigador do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, e um dos autores do livro Biodiversidade do Estuário do Rio Arado. E, mais longe de mim, a doutora Marina Correia, da Marina de Portimão. Pronto, vou passar então aqui a palavra ao Luís Gonçalves, que é vai ser o moderador deste debate, em substituição de Elizabeth Rodrigues, que adoeceu entretanto. O Luís é o presidente da TEA de Impulsos e vou-lhe então passar o microfone para que ele possa moderar e dar continuidade. Obrigado. Muito obrigado, Tiago, e obrigado a todos por estarem aqui e todos os que estão em casa também a assistir. Mais uma vez agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite. O Bruno Guerreiro também era para vir da Doca Pesca, mas infelizmente não conseguiu. Mas pronto, eu vou tentar substituir o melhor que conseguir a Elizabeth, que é obviamente muito difícil, que ela é uma grande jornalista. Mas pronto, tenho aqui umas quantas perguntas para fazer. Uma conversa informal, estejam à vontade para participar. Depois no fim também podemos abrir um pouco a conversa a quem está aqui a assistir. E eu começava por si, se não se importa. Que tipo de esforços é que acham que podiam ser feitos, ou ações e projetos que podem potenciar a Foz do Arado para envolver, se calhar, as comunidades à sua volta? É uma pergunta, se calhar, assim, para começar, não é? Que deve ter um bom pano para mangas, mas... Exatamente, é uma pergunta bastante abrangente. Bom, antes de mais, boa noite a todas e a todos. Cumprimentar naturalmente o Luís Gonçalves, na qualidade de moderador, também aqui os meus colegas de mesa, o Luís Bentes, homónimo de um autarca de Lagoa e um amigo, e também a Marina, já nos conhecemos também de outras entidades e de outras andanças, exatamente. E, naturalmente, cumprimentar todos aqueles que nos seguem lá em casa através do Facebook. Bem, é uma questão, como eu disse, abrangente e que, de facto, podemos dizer muito sobre essas questões. O Rio Arado está nas bocas do mundo. Está nas bocas do mundo pela sua beleza, pelo potencial económico que tem, da nascente até à sua foz. E já agora aproveito esta oportunidade para dizer que, em termos de território do Rio Arado, que é de Lagoa, ele começa na Ilha do Rosário, embora habitualmente, quando se faz uma pesquisa, a Ilha do Rosário aparece em Silos, mas é de Lagoa, é precisamente o princípio do nosso concelho, e depois temos toda a margem esquerda do rio, até aqui esta bonita freguesia, esta bonita vila onde estamos, que é Ferragudo, e com a sua praia grande, que é seguramente um ex-libris daquilo que é
oferta turística do Concelho e também da região do Algarve. Mas a Foz do Arado está também nas bocas e sobretudo aqui do Barlavento e do Algarve, porque, enfim, temos uma série de projetos que estão previstos para este território. É, de facto, uma área, como eu digo, de grande potencial de desenvolvimento e que, naturalmente, tem uma série de players, uma série de atores que aqui desenvolvem as suas atividades, quer no âmbito das marítimo-turísticas, quer no âmbito da pesca, e aquilo que nós procuramos fazer aqui no nosso Concelho, respondendo em concreto à questão que me fez, é precisamente incentivar os cidadãos, os grupos de cidadãos, aqueles que são os principais interessados, e aqui seguramente pela importância que o Rio tem para o Concelho de Lagoa, para o Barlavento e para o Algarve, são todos os lagoenses, a estarem informados e a poderem participar naquilo que é decisivo para esta entrada ancestral, que os registros mais antigos que conhecemos foi com a entrada dos fenícios, a quem eventualmente até se deverá o nome, não é? Não seria Arado, mas sim Arvad, não sei se é um dos vinhos que estão lá fora para a prova, mas o Arvad é isso mesmo, é uma palavra fenícia que significa abrigo, que era o que o rio significava para os fenícios, para os comerciantes fenícios que chegaram à Península Ibérica e aqui a este extremo ocidental da Península, e depois todos os povos, os cartagineses, os romanos, os árabes, todos aqueles que encontraram sempre no Rio Arado esse ponto de entrada, onde faziam o seu comércio, onde se abrigavam. Hoje, neste final deste primeiro quartel do século XXI, naturalmente que a importância do rio é outra, é adaptada àquilo que é a nossa realidade e os tempos que vivemos, mas é de facto uma área que necessita da intervenção de todos e que estejamos atentos. Nós aqui em Lagoa procuramos articular com a freguesia e as uniões de freguesia que têm o território, com a Associação de Pescadores, com todos os grupos de cidadãos que informalmente se preocupam com esta matéria e que querem estar informados sobre que tipo de desenvolvimento é que temos para o Rio Arado. Ok, eu aproveitava esta segunda pergunta, também encadeada, perguntava-lhe também assim, depois à doutora Marina, para ver também nesta pergunta. Ora, nesse caso, quais são os eixos estruturantes em que se pode basear o projeto? Se calhar no meio ambiente, o turismo puro e duro ou desenvolvimento do eixo social e económico? Ou todos? Não pode haver desenvolvimento turístico nem desenvolvimento económico e social se não procurarmos que esse mesmo desenvolvimento tenha uma sustentabilidade e, sobretudo, uma sustentabilidade, diríamos, nas suas três dimensões, na social, na económica e também, muito importante, na ambiental. Porque os cidadãos, e somos todos, felizmente, bastante esclarecidos, acho que já todos percebemos que uma das missões que nós temos que abraçar e de forma descomplexada é essa preocupação de deixar às gerações vindouras um planeta habitável, e um dos nossos objetivos, pelo menos no município de Lagoa, é deixar às gerações vindouras um concelho melhor do que aquilo que nós encontramos e melhor em todas as suas dimensões, na social, na económica e, naturalmente, também na ambiental. E essa é uma questão que tem que estar também sempre, permanentemente em cima da mesa, porque, de facto, não pode haver desenvolvimento económico, não pode haver desenvolvimento naquilo que é a nossa principal atividade económica, no core business da nossa economia, que é o turismo, se não tivermos essa preocupação de sustentabilidade e, portanto, se não tivermos essas preocupações também relativamente ao ambiente. Ok. Passo também agora a mesma pergunta à doutora Marina, que também sei que tem uma apresentação a seguir para nos mostrar, não é? Boa noite a todos também. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença dos meus parceiros de mesa. Nós temos precisamente Ok, já me ouvem? Todos nós, atores deste Rio Arado e presentes como estamos, temos a intenção de preservar, de conservar e de desenvolver com o máximo de cuidado. Esta apresentação que eu trouxe é um bocadinho, enfim, do nosso ponto de vista, enquanto Marinas de Barlavento, Marina de Portimão e as posições que temos e os negócios que desenvolvemos no Rio, aquilo que consideramos serem precisamente esses eixos que são essencialmente económicos e que trouxeram um bom desenvolvimento para a região, Portimão e Ferragudo, porque temos as duas margens, e as potencialidades que
prevíamos ou prevemos que possam acontecer. Eu fazia essa apresentação e ia explicando um pouco, se conseguir trabalhar com este equipamento, pronto. Portanto, os projetos que eu apresento aqui são essencialmente estes desenvolvimentos à volta do Rio Arado, da Marina de Portimão, este loteamento novo na Foz no Rio Arado, que já explicarei porquê integrar nesta área, o Porto de Cruzeiros, o estaleiro da Marina e a Marina de Ferragudo, que é o eixo futuro, ou potencial eventual. Vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, são mais uma identificação da localização de cada um. Marina de Portimão, loteamento e Porto de Cruzeiros do lado da margem de Portimão e estaleiros e Marina de Ferragudo do lado da margem de Lagoa. Isto é uma apresentação, todos nós conhecemos a Terra, mas enfim, só por uma questão de apresentação de todas as áreas que são extremamente importantes, estes locais que apresentam aeroportos, aeródromos, estação termal, autocarros, supermercados, hospitais privados e públicos, farmácia, autódromo, golfe. Portanto, estamos de facto numa área com infraestruturas absolutamente fantásticas para a atração do turismo e para a sustentabilidade também em cada uma delas que tem que ser tratada. Quanto à Marina de Portimão, pronto, é o nosso bebé, não é? E, portanto, apresento sempre um pouco, porque é onde tudo começou em termos da vida que a minha empresa trouxe e que desenvolveu a área e trouxe o setor do turismo náutico que estava e que veio essencialmente substituir a pesca e a economia de pesca em que Portimão se baseava e criou essencialmente, além de toda a da náutica, trouxe todo o ambiente, todos os negócios de restauração, de serviços, de hotelaria que se promove dentro desta área. Portanto, temos 620 postos de amarração, já passei uma a mais. Podemos acolher embarcações até 50 metros, temos o restaurante, o Hotel Tivoli, com piscinas interiores e exteriores, o condomínio que tem também residentes, lojas, bares, uma piscina oceânica com clube, estacionamento subterrâneo e à superfície. E passávamos um bocadinho ao segundo, e é por isso que eu trouxe aqui este projeto, que era um conceito que nós tínhamos um pouco como uma imagem de continuidade, de expansão da Marina de Portimão. Criámos inclusive alguns projetos que eram essa expansão mesma. Não é um terreno que esteja connosco, que seja da nossa propriedade e, portanto, quem ficou com ele está neste momento em fase de licenciamento, mas que desenvolverá e, portanto, ligará no fundo aquela mata que existe entre a Marina de Portimão e a Praia da Rocha. Isto é só a mera localização. Estes números que eu trago aqui não estou confiante de serem certos, porque eram os valores iniciais, podem ter algumas alterações, mas vão trazer uma série vão trazer um número de fogos entre os 1.100 e os 1.300, portanto é um número significativo e vai criar ali alguma massa crítica que pode evoluir. Porto de Cruzeiros, que é, enfim, ao nosso lado, e é uma outra área do turismo náutico que tem sido bastante tratada, com os seus bons e maus, que eu talvez deixaria aqui mais para o meu colega do lado desenvolver, mas enfim, temo-lo, usufruamos dele. Tem um cais de 330 metros, tem aproximadamente 60 escalas, uma área grande e possível também capacidade para a recolha de cargas. E passamos então para a nossa margem. O estaleiro é uma área, e eu falava há pouco da substituição das economias da pesca para a náutica de recreio, e aqui detectamos estes pórticos que nós chamamos o travel lift, um pequeno e um grande. Portanto, este equipamento grande que tinha sido comprado pelo Estado para a movimentação de embarcações de pesca, acabou por ser utilizado e muito bem, e temos com grande orgulho e grande benefício para nós e para os operadores que aqui trabalham, porque começámos permitiu-nos já movimentar e trabalhar embarcações de grande porte que não existe em toda a nossa costa portuguesa. E aqui nós podemos
é uma área, nós temos aqui 36.600 metros quadrados neste momento construídos, a Doca Pesca tem uma área mais abrangente, mas isto permite-nos desenvolver uma série de atividades, ter uma série de operadores, temos ali cerca de 20 parceiros cada um com 10, 20, 30 funcionários, portanto temos aqui um polo de desenvolvimento importantíssimo e que surgiu, enfim, obviamente pela Marina e que permite uma continuidade e tem tido um crescimento elevadíssimo. Este seria o nosso próximo projeto que tanto falamos e que há tantos anos tem esperado e que permitiria desenvolver não só esta área da reparação náutica, como, mais uma vez, a náutica de recreio, trazendo para cá. Eu posso dizer que nós, em Portimão, temos recebido agora pedidos para embarcações de 40, de 50, de 60 metros, e, portanto, era o nosso... a imagem do meu pai, essencialmente, Eurico Correia, quem promoveu tanto a Marina de Portimão como a Marina de Fagudo, a vontade de ir mais além e trazer estes projetos sustentados, com muita qualidade, com muito respeito pelo meio ambiente, mas que infelizmente estamos numa fase de indecisão e situações de tribunais e que não sabemos quando é que se vão e se vão desembrulhar. Isto era a Marina de Fagudo, a intenção era acolher iates de grande escala para embarcações de 50 a 70 metros, inclusive, 11 lugares de embarcações desta dimensão que praticamente não existem e que têm uma procura muito interessante, que traz naturalmente um mercado muito interessante e um desenvolvimento que poderia ser fantástico. Existe neste projeto ainda uma área comercial, um hotel de 5 estrelas, apartamentos, townhouses e vilas. Fica integrado na Vila Pescatória de Ferragudo, portanto a entrada do rio permitiria depois a atracação das embarcações de pesca de pequenas dimensões que se situam e que se querem manter e promover. E, portanto, pronto, isto são pequenos detalhes apenas das áreas marina, centro comercial, que já falámos. Isto eram imagens do hotel projetado e mais imagens do hotel projetado e tínhamos aqui o nosso centro de congressos do Arado em destaque, porque era obviamente uma mais-valia para a área, para o hotel, e pronto, e portanto vamos esperar que melhores dias venham. Esta é a área residencial, também constava do projeto e parece-me que está tudo. Isto parece-me que responde bem, quer dizer, nós temos um rio com este potencial que pode vir a ser desenvolvido e era o nosso sonho fazê-lo. Vamos ver o que é que acontece. Exatamente. Agora passa então ao Luís Mendes e, a nível do meio ambiente, o que é que acha que se poderia fazer? Um melhor planeamento estratégico, por exemplo, alguma recuperação ambiental, revitalização de espaços, sei lá, projetos de urbanização, paisagismo, uma valorização da biodiversidade. Como é que acha que se podia potenciar esta Foz do Arado, do seu ponto de vista? Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos por terem vindo, obrigado aos meus colegas. Há muita coisa que se podia fazer aqui a nível do Arado, de valorização do ambiente, mas muita coisa também já foi feita. Eu na minha apresentação falo um bocadinho sobre tudo isso, o modo como é que nós podemos olhar. Eu, no grupo de investigação a que eu pertenço, nós fazemos fazemos planeamento espacial marítimo e isso dá-nos uma visão diferente do que as visões normais. Portanto, nós não olhamos para o local numa perspectiva local, fazemos mais essencialmente uma perspectiva regional, internacional, nacional. Mas eu não sei se é oportuno eu fazer a apresentação. Sim. Pode fazer. Tem se eu descobrir como é que isto... É só andar aqui para a frente. E a outra está logo a seguir? A outra está logo a seguir, não é isso? Ok, boa. Então é isso. É isso. Pronto, era a primeira. Ora bem, quando falaram comigo para eu vir cá e fazer esta apresentação, eu pensei, olhar, mas o que é que eu quero ver, não é? Isso foi logo a primeira coisa. O que é que eu quero ver? Obviamente que eu estou aqui na perspectiva ambiental e é uma perspectiva completamente diferente das outras, mas é importante definir a escala. Bom,
Isto está muito longe, eu quase não consigo ler o que ali está. É uma chatice e não trouxe óculos. Portanto, não vou conseguir resolver este problema. Mas não faz mal. Mas, se quiser levantar-se, eu dou-lhe o microfone. Eu fico com uma boa noção. Mas é importante definir a escala que queremos olhar. Se nós queremos olhar só para problemas locais, ou a importância do arado a nível regional, ou nacional, ou internacional, quando nós falamos dos cruzeiros, quando nós falamos dos barcos à vela que vêm para a marina. Portanto, há muitas perspectivas que nós podemos olhar para este problema. Porque, por exemplo, é do arado que sai a maior parte da atividade marítima turística para o resto dos outros concelhos. Quer dizer, não param na Gruta de Nagil, vão um bocadinho mais à frente. Portanto, temos uma influência bastante grande e essa influência tem que ser muito bem vista. E depois temos que ver qual é a influência do arado em terra. Até onde é que ela vai? E ela pode ir até bastante longe. Quando nós tínhamos, agora é um porto de cruzeiros, mas já foi um porto que exportava pedra, que exportava... Portanto, temos outros concelhos envolvidos, quando tínhamos o barco para ir para a Madeira. Portanto, há aqui uma série de perspectivas que podem ser vistas e a que distância no mar é que o rio influencia. E eu, ao longo da minha apresentação, que talvez seja um bocadinho longa, depois vocês cortam, se for caso disso, eu vou-vos mostrar que essa importância é muito mais do que o arado. A influência do arado expande-se por todo o Algarve, e principalmente aqui na zona mais costeira, não é? Mas é um rio que tem bastante importância. Portanto, temos primeiro, em termos ambientais, que olhar primeiro para o passado e para o presente, e depois é que a gente vai projetar esse futuro. E então eu irei abordar estes temas, eu vou passar rapidamente, que é para ganhar algum tempo, e vou começar por estas duas imagens. Estas duas imagens têm uma diferença de 85 anos. E aqui nós vemos já o que é que nós fizemos ao nosso rio. Eu não estou a dizer que é bom ou que é mau, estou a constatar. E nós perdemos imensa área, toda, essencialmente da ponte do comboio para baixo, nós artificializamos. Precisávamos, sem dúvida alguma, mas isso correspondeu portanto, tivemos que fazer um diálogo, o que é que se perdeu, o que é que se ganhou. Eu acho que é positivo o balanço, ainda assim, mas nós conseguimos ver que perdemos muitas áreas ambientais, completamente, perdemos área de rio. Ao perdermos área de rio, na altura tínhamos problemas como inundações, e depois foram resolvidos, não é? Portanto, mas isso implicou nós termos que nos substituir ao que o rio fazia, investindo e fazendo isso. Portanto, eu aqui já estou a olhar para a perspectiva social e económica de todas as nossas ações que nós fazemos no rio. Portanto, isto era o rio que nós tínhamos em 1937, acho que os molhos depois foram construídos em 1950 e depois tudo isto ficou diferente, mas temos diferenças consideráveis. Obviamente, passamos a ter pesca, passamos a ter turismo, passamos a ter... Portanto, quando nós vemos o conjunto dos benefícios, acho que houve bastantes benefícios. Ou seja, pesando os prós e os contras, até foi mais positivo. Exatamente. Principalmente porque nós só intervimos nesta parte. Tudo o resto do rio, que é o que nós podemos ver a seguir. Quando nós falamos de ambiente, e eu aqui estou a falar de ambiente em termos de proteção legislativa, toda esta zona está muito protegida. A Rede Natura 2000, que no fundo é a transposição da Diretiva Habitats Europeia, cria estas zonas especiais de conservação, que temos a de Arado de Louca, que acaba na ponte do Caminho de Ferro, e depois temos a da Ria de Alvor, e agora temos a nova da Costa Sudoeste, que foi estendida até... eu penso que é Alfanzina, agora não tenho a certeza. E depois temos uma zona de proteção especial do Leixão de Gaivota, já muito antiga, que não incomoda ninguém, são umas avezinhas estão para ali, e que não há problema nenhum. Mas, portanto, tudo isto está bem protegido, menos a parte que nós artificializamos. Portanto, em termos ambientais, eu acho que não há muito mais a fazer em termos de instrumentos legais para proteger. Depois, vamos ver a qualidade da água, como é que ela evoluiu. E reparem, a qualidade da água na Marina de Portimão e em Ferragudo, que são os dois pontos de recolha aqui presentes. Está excelente, está muito boa. Reparem que Ferragudo tem, nos últimos 7 anos, uma excelente qualidade de água. Ali estamos a falar de Streptococcus e Escherichia coli, portanto, indicadores de poluição humana. Reparem, 2018 começou a tarde a companheira a funcionar como deve ser. E nós vimos logo os resultados. Portanto, houve investimento
e isto vai promover desenvolvimento portanto, com uma estratégia correta, e esta qualidade da água, para mim, é que é o polo central que faz tudo. Porque se nós tivéssemos um rio, como eu que sou daqui, que conheço bem, tivemos há 20 anos atrás, que se via esgoto no rio, nós não tínhamos uma marina com este sucesso, nós não tínhamos as pessoas, os terrenos não valiam tanto, portanto, no fundo é a questão ambiental que está aqui a ligar tudo isto. Eu escolhi a qualidade da água, mas há muitas mais que se podem fazer. Sim, eu por acaso lembro-me desse tempo há 20 anos atrás e a diferença tem sido gritante. Sim. E agora, com os bons investimentos que foram feitos, nós temos uma excelente qualidade da água. Isso é bom e tem que ser usado pelos parceiros económicos, dizer, não, nós temos isto, os outros não têm, esta qualidade. Depois, assim, muito rapidamente, falando de biodiversidade, eu aqui estou-me a basear no estudo que nós fizemos, que acabou em 2010, já tem algum tempo. Nós depois fizemos monitorização e iremos fazer, para o ano, iremos fazer um outro estudo para fecharmos e publicarmos uma série temporal bastante grande. Mas só para destacar, nós tivemos 104 espécies de peixe no rio, o que colocou logo o Rio Arado como o rio mais importante a nível de Portugal. Desculpa, nós tivemos ou temos? Não tivemos, o estudo é de 2010. Ok. Eu não posso dizer que ainda não estão, sim, claro. Mas em 2010 tínhamos. Foram identificadas, pronto, não é muito importante, mas essencialmente famílias de sargos, daqueles pequenos peixinhos, os gubídeos, muitos linguados. Os linguados é interessante porque nós encontramos 8 espécies e a marina, que havia pessoas, a marina veio ocupar uma zona de produção de bivalves, que na altura havia ali. Mas tem esta vantagem de, por exemplo, como não é permitida a pesca, toda aquela zona que vai da marina até ao farol, esse corredor, que tem um fundo de areia, serve de, digamos, reserva para os linguados. Ninguém os pode pescar e há muitos. Nós sempre que fazíamos lá uma pesca experimental, apanhávamos muitos. E, portanto, está a ver, um investimento que cria, outro tipo de substrato, podemos pensar que é tudo mau, mas não é tudo mau. Temos vantagens disso e temos que aproveitar essas vantagens. Depois temos ali os signatídeos, que são os cavalos marinhos. Nós encontramos 7 espécies e os budeões também apareceram assim. Portanto, destas espécies todas, 64 tinham interesse económico. Nós tínhamos sargos, robalos, linguados, sardinhas, biqueirão e a maior parte delas, 90% dos exemplares, eram juvenis. O que é que isto quer dizer para nós? Quer dizer que esta é uma área de maternidade. E é daqui que nós vamos alimentar a pesca que se realiza cá fora. Portanto, tendo condições, essencialmente esta zona, estes indivíduos aparecem na zona entre o cais comercial e a mexilhoeira da carregação. Toda aquela zona em frente à mexilhoeira da carregação, todos aqueles esteiros que ali estão, que agora vê-se os flamingos, eles estão lá por alguma razão, não é? Porque têm alimento. E toda aquela zona nós encontramos imensas larvas de sardinha, de biqueirão. E, portanto, quando nós destruímos aqueles sapais, pois vai faltar cá fora. Há obviamente não é uma relação direta, não é? Mas há ali qualquer coisa que, se eles estão ali é porque tinham boas condições. Eu estou a tentar acelerar isto ao máximo, porque também a nível de invertebrados, nós aqui apanhamos muito este camarão-mouro, é um camarão pequenino, o camarão da rocha, há em grandes quantidades, isso é a base de tudo. É a base depois para todos os juvenis se poderem alimentar e é um indicador de boa qualidade ambiental também, o facto de isto existir. A nível comercial encontramos santolas, polvo, navalheiras, choco, camarão de quarteira, ameijoa boa, bruxinhas, camarão da costa, tudo isto foi encontrado dentro do rio. É assim um bocadinho estranho, não é? Mas isto estava tudo aqui dentro do rio. E se fosse há uns anos atrás, ainda tínhamos muito mais espécies. Eu por acaso lembro de ir apagar camarão rocha. Pois, isso é o que todos fazemos. A nível de espécies protegidas, aqui é importante realçar o papel do arado. Foi estranho para nós não sabíamos. Nós apanhamos essencialmente estas 2 espécies de cavalos marinhos, que estão com um grande estatuto de proteção. Elas estão em declínio, por exemplo, na Ria Formosa desde 2008, estão em declínio. Neste estudo, em 2010, nós encontramos aqui. Há aqui algumas bolsas de ervas marinhas, essencialmente da ponte de comboio para cima, poderão ser o suporte deles. E estas espécies atualmente têm um estatuto máximo de proteção em Portugal e, aliás, está-se a fazer zonas na Ria
na Ria Formosa, só para fixar cavalos marinhos. Também encontramos a Alosa falax, que é essa velha, que é uma espécie que tem um estatuto de proteção muito importante, porque é uma espécie que precisa do rio para desovar, e, portanto, se o rio não tiver condições, elas não vêm desovar e vai-se levar à extinção e temos perdas de biodiversidade. Não aconteceu nada? Aconteceu. Ok. Então, a relação que nós vemos com outras atividades, nós vemos logo uma relação direta entre a pesca comercial e a pesca recreativa, beneficiam diretamente desta capacidade produtiva que o rio tem, como eu vos demonstrei agora, e depois também temos, indiretamente, temos a restauração, a hotelaria. Reparem, o que é que seriam os restaurantes aqui da margem de Ferragudo se o rio não tivesse qualidade, se nós não tivéssemos peixe de qualidade, quer dizer, tudo isso vem do rio, e, portanto, o rio tem um papel bastante importante neste desenvolvimento económico. Também temos a marina, a fotografia é mesmo, eu fui tirar ao site, reconheço. Mas como é que aquela marina ficava integrada se aquelas águas fossem sujas, se não tivéssemos qualidade ambiental? Portanto, tudo isto é algo que tem que ser integrado, que só se consegue promover desenvolvimento com uma boa qualidade ambiental. E nesse aspecto, apesar de nós termos piorado muito em muitos anos, nestes últimos anos nós temos estado a recuperar em muitos fatores. O que é importante aqui é nós criarmos indicadores que se possam seguir de um modo objetivo, que seja fácil ver. Está a melhorar, está a piorar e podermos intervir para melhorar. Ora bem, o que é que eu... O último eu acho que é o mais importante aqui, que são os serviços de ecossistemas. É algo que em Portugal ainda não se fala muito. Nós trabalhamos nesta área somente há 5 anos. Trabalhamos com a nova SBE, porque eles têm o know-how da parte económica. E há muitos serviços que o rio nos presta, que nós não achamos que são serviços, porque não pagamos por eles. Mas temos desde a paisagem, o bem-estar, o andar junto ao rio, tudo isso, os desportos náuticos, a capacidade de ele receber esgotos tratados ou semi-tratados, de os diluir, senão tínhamos que investir para os tratar ainda mais. Portanto, podermos praticar desportos náuticos, portanto, termos atividades, quer dizer, e eu aqui pus, mas que eu não consigo minimamente ler, portanto, tem uma pena, todos os serviços, essencialmente os serviços culturais que os rios nos prestam, do modo geral, e esta vai ser a tendência dos futuros trabalhos no Rio Arado. Olhar para eles como esta prestação de serviço, porque nós vamos passear ao rio, junto ao rio, e nem pomos a hipótese de pagar. Mas e se tivéssemos que pagar? Isso, podemos então começar a dar um valor a isso e podemos começar a comparar atividades e decidir tudo isso. Eu não tenho nada sobre os portos de cruzeiro, mas obviamente que depois podemos falar sobre isso. Ok. Eu penso que eu já agora estou a falar nisso um pouco por conta das dragagens, da capacidade de entrada de navios de grande porte. Nas dragagens, nós damos alguns pareceres em relação às dragagens que acontecem aqui. A nossa postura é, de um modo geral, estas dragagens são dragagens de manutenção e, portanto, o impacto já está feito. Portanto, de um modo geral. Quando se vai aumentar, aí é outra coisa. Agora, quando é uma dragagem que é só sobre uma zona que já foi dragada, não tem muito. Mas o problema dos navios de cruzeiro, essencialmente, tem a ver com a Diretiva Quadro da Água, a nível do ruído, que é algo que não é muito fácil a contabilizar. Nós trabalhamos com uma empresa, uma startup da Universidade do Algarve, que é a Mar Sensing, que trabalha na área do ruído, e nós estamos a começar a monitorizar o ruído. Por exemplo, na Ria Formosa, a entrada da Ria, o ruído durante o verão é 1000 vezes superior ao aconselhado. E isso está provado que altera as épocas de reprodução dos peixes, faz uma série de impactos. Portanto, o ruído é algo que pode ser um problema, mas também não temos assim, pelo menos eu moro mesmo em frente ao sítio dos cruzeiros, de vez em quando aparece não é... Agora, se aumentarmos o ritmo, talvez tenha algum impacto. Mas é algo a ser estudado. Ok. Eu passava aqui ao Presidente do Município, ao Presidente Luís Encarnação.
Imagina, por exemplo, uma marca de produtos, uma espécie de marca Arado, por exemplo, uma espécie de denominação, aquelas regionais de qualidade. Acha que uma espécie disto faz sentido como uma marca integrada para os concelhos e os produtos locais que estão à volta e que podiam-se abranger por esta dita marca? Sim, acho que faz sentido. Faz sentido e de uma forma até transversal a diversos setores da própria economia. Eu acho que, olha, nós, por exemplo, em Lagoa, nós queríamos de facto construir essa marca relacionada muito com o rio, porque é sabido que os 17 quilómetros desta costa fantástica que Lagoa tem estão explorados até quase à sua exaustão. Os instrumentos de ordenamento do território já em vigor e o nosso PDM, a par do PDM do Concelho de Silves, também já está em vigor e, portanto, já integra esses instrumentos de ordenamento do território. Por exemplo, não permite a construção até 2 km da linha da costa, o que significa que aquilo que existe nestes 17 km de costa existe, pode ser preservado, mas não poderá ser aumentado. Mas nós temos um potencial enorme no Rio Arado, como eu ainda há pouco referia, e não queremos também explorá-lo até a exaustão, porque a questão da sustentabilidade e a beleza do rio está precisamente nessa sustentabilidade e nessa beleza. Mas temos a Vila de Ferragude, com toda aquela tipicidade daquela muralha, com restaurantes de enorme qualidade. Temos depois, eu espero que de facto a Marina de Ferragude venha a ser uma realidade. E espero que a Marina Correia, quando a Marina de Ferragude for uma realidade, altere o nome dos estaleiros navais da Marina de Ferragude, está bem? Pode ser? Mas temos depois também, naturalmente, essa questão do potencial que a Marina tem. Eu acredito que é o clique que falta a esta joia em bruto, a este diamante que é Ferragude, mas depois também todos os outros projetos que estão a ser desenvolvidos no Rio Arado. Esse nível, desculpe, imagino que a Marina é feita, qual é que acha que seria a diferença para Ferragude? Acho que seria uma diferença assim gigante? Eu acho que o que importa era, e é nesse sentido que nós trabalhamos, é preservar o casco antigo de Ferragude e depois termos uma marina que possa contribuir, e há vários exemplos em vários países da Europa e sobretudo da bacia do Mediterrâneo, em que é possível conjugar o crescimento, o desenvolvimento, o aumento de uma oferta turística e do turismo náutico, preservando aquilo que é de preservar. E, naturalmente, que esta imagem de Ferragude pode perfeitamente ser preservada sem pôr em causa aquilo que é o crescimento da freguesia e o crescimento do concelho do ponto de vista turístico. Mas só para terminar, não quero alongar muito, mas para dizer que há outros projetos turísticos também que estão previstos na margem esquerda do Arado. Temos um hotel. Tivemos um que não foi um bom exemplo, mas temos outro que tem sido um bom exemplo porque tem conseguido sobreviver e, portanto, é sustentável e continua a crescer. E estão previstos outros tipos de investimentos na margem esquerda, nas zonas em que é possível, de facto, construir, porque estão em zona urbana consolidada, nomeadamente a zona que vai entre o Parchal e a Mexilheira da Carregação, e depois o podermos explorar. Temos um projeto de passadiço entre o Parchal e a Mexilheira e depois temos outro também um bocadinho mais utópico, mas que acreditamos que também chegará a ver a luz do dia, que é fazer também um passadiço e um caminho pedonal ligando a Mexilheira da Carregação até ao sítio das Fontes, e portanto no sentido de dar essa marca Arado, e que se houver que seja uma marca de qualidade e que comece na Praia Grande, com todas as suas valências que tem enquanto uma praia com características diferentes das demais e com um enorme potencial para a prática dos desportos de praia e desportos náuticos, e que se prolongue por Ferragude e que vá subindo o rio. Se houver também essa disponibilidade de outros municípios, e eu acho que isso é também fundamental, nomeadamente Portimão, com quem partilhamos o rio, e naturalmente também com Silves, e um bocadinho também de Monchique, mas para que isso possa ser uma realidade, eu acho que falta voltarmos a conversar de algo muito importante e que temos-nos esquecido. Em 2001, 2002, quando fui presidente da Junta de Freguesia do Parchal, aquilo que tínhamos em cima da mesa não era o aprofundamento, não eram as dragagens para o aprofundamento do canal do Rio Arado para aumentar a capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão, era o projeto de navegabilidade do Rio Arado entre Portimão e Silves.
Isso hoje está um pouco esquecido, mas eu acho que era importante voltarmos a falar sobre esse projeto. Não é preciso fazer grandes dragagens, o canal de navegação também não precisa de ter uma grande dimensão, mas é fundamental permitir que as embarcações do turismo náutico, turismo de recreio, possam subir o rio e que possam desfrutar da beleza que o mesmo tem. Eu já o fiz variedíssimas vezes, a próxima que tenho, digo já, é ir à Ilha do Rosário, que é de Lagoa, onde temos uma série, onde estamos interessados em desenvolver e perceber qual é o potencial que tem do ponto de vista cultural. A minha vereadora está já ali a olhar para mim o que é que ele anda a imagicar ali, mas aproveitar também todas essas valências que o rio tem, esse potencial, e aí sim criar essa marca Arate que seja transversal a várias ofertas e a todos os concelhos. Isso é engraçado porque falou em várias coisas do falar e das tertúlias e o Arate, por acaso, sempre foi uma coisa como a nossa associação, que nós sempre falamos muito e aliás as jornadas do Arate vêm nesse sentido para falar do tema, e o nosso objetivo também foi sempre juntar os 4 municípios, porque nós também achamos que o Arate tem um potencial fantástico, né? Se for, obviamente, bem aproveitado e trabalhado em conjunto, e é por isso que nós também debatemos muito estes temas para voltar a espicaçar e a falar, porque é sempre um prazer ouvir vocês e outros convidados, obviamente, a falar deste tema. Já agora, como o Presidente estava a dizer, nós, nesses anos de 2002 e 2003, havia um projeto que era o PPC do Arade, e que era precisamente o intuito de congregar estes 4 concelhos para o desenvolvimento da marca, do marketing lá fora, que depois deixou de existir, portanto, são retomas que se calhar fazem sentido. E falaram aí também de uma questão do rio e das embarcações, não é? Vocês acham que, por exemplo, se o rio poderia ser ainda, digamos, mais aproveitado para existirem mais embarcações a fazer, como estava a subida do rio, ou acham que também se calhar seria muito contraproducente também existir, ou já há atividade marítima que chegue... Está a falar da atividade marítimo-turística. Sim, para estes casos. Nós tivermos mais espaço para exercer a atividade marítimo-turística, também é maior a oferta e, portanto, mais operadores se podem juntar. Porque, de facto, há uma intensidade muito grande de marítimo-turísticos, todos na mesma área. E, portanto, isto seria uma forma, no fundo, de expandir esta... De ajudar a diluir, não é? Ok. Diga. Sim, claro que sim. Nós fizemos o estudo da visitação das grutas não a partir de Portimão, mas a partir de Albufeira, e os tais valores de ecossistema que eu falava ali realçam a importância, e, portanto, e agora vou falar de Albufeira, os valores que estão em causa da visitação rondavam os 40 milhões de euros. Portanto, quando nós comparamos com a pesca tradicional, com tudo isso, a visitação, que pode não ter grande impacto ali, nitidamente, na minha perspectiva, poderá precisar ser regulada, não é? Porque há muitos operadores, e isso é algo que, se nós, nessa hipótese de se abrir a navegabilidade do rio até Silves, tinha que ser logo regulado, porque aqui depois vamos sempre atrás. É muito rápido montar uma empresa, é muito rápido ser um operador turístico e depois perdemos o controle. Outra coisa que nós temos de ter em atenção é que, por exemplo, a utilização dos motores elétricos nas embarcações para esse tipo de utilizações. Isso é algo que está a começar a surgir agora repentinamente e vamos todos ter que nos adaptar. As próprias marinas, a doca pesca, vamos ter que nos adaptar porque muito rapidamente vamos passar a ter motores elétricos nas embarcações e isso vai reduzir bastante os problemas de ruído, os problemas de poluição, os motores de escape naquelas densidades podem provocar acidificação das rochas, da água, nas zonas de visitação. Portanto, há ali muita coisa para ser feita. E a nível, por exemplo, continuando também nas marítimo-turísticas, vocês acham que existem, que as pessoas que dão a formação também têm noção deste potencial do Arade, ou seja, eu sei, por exemplo, que há marítimo-turísticas que até têm biólogos marinhos para fazer a apresentação, mas acham que já existe um cuidado maior em explicar à pessoa que vem fazer a atividade
o que é efetivamente o Algarve, o Arado, este potencial todo? Em relação ao Arado, não conheço ninguém que o faça. Agora, sei de empresas que fazem bons trabalhos. Não conheço todas, mas desde que conheço, fazem bons trabalhos. Para além disso, por exemplo, para ver os golfinhos, há regulamentos já estabelecidos. Nós temos dado alguma formação, quando eu digo nós, digo o grupo onde eu estou inserido, damos alguma formação aos operadores turísticos, aos marítimo-turísticos. Ok. Tinha também mais uma pergunta para si. Acha que as diretrizes que existem no âmbito dos investimentos turísticos são adequadas e, por exemplo, a nível de alojamentos e instalações turísticas também existem ofertas adequadas para as pessoas que vêm para cá, ou acha que seria ainda conveniente existir mais equipamentos, digamos? Eu acho que há condições para continuarmos a aumentar a oferta hoteleira. Agora, não pode ser um crescimento desmesurado e tem que ser acompanhado de estudos que identifiquem os projetos e os investimentos que possam ser sustentáveis. Mas sim, acredito que ainda há margem para crescimento, no ponto de vista de Lagoa, unidades para aquilo que é o nosso target, aquilo que nós procuramos, que é a gama média-alta, portanto, hotéis acima das 4 estrelas, 5 estrelas luxo. Julgo que continua a haver condições para que possa aumentar. Basta ver a quantidade de pessoas e a procura enorme que nós tínhamos no período pré-Covid, em 2019. Foi um ano extremamente importante do ponto de vista da procura hoteleira. 2020 tivemos o problema da pandemia. Em 2021, curiosamente, ainda em pandemia, tivemos uma grande procura, no verão em que houve aquela janela em que se podia viajar e que só com o turismo nacional e com os nossos vizinhos espanhóis e um pouco mais depois dos outros mercados e com uma grande queda no nosso principal fornecedor, chamemos-lhe assim, que é o mercado inglês. Ainda assim, as unidades hoteleiras do Concelho de Lagoa, e eu tenho que falar para aquelas que conheço, registaram, sobretudo naquela janela do período, período alto, ocupações muito interessantes. E posso lhe dizer que este fim de semana, que coincidiu com a semana, com este período mais alargado da Páscoa, foi grande a procura de Lagoa, que foi visível nas nossas praias, nos nossos restaurantes, um pouco por todo o Concelho. Portanto, isso dá-nos esse sinal de que é possível continuar a crescer, mas sustentadamente, sim, e equilibradamente. E com um problema, se calhar vamos fugir aqui um pouco do tema, mas para lhe responder à sua pergunta, tenho que o tocar. Este crescimento tem que ser pensado e olhar para aquilo que é as dificuldades que nós temos em termos de mão de obra, que é uma das grandes dificuldades com que se debatem as nossas unidades hoteleiras. A verdade é que não há mão de obra para trabalhar na hotelaria, não é só em Lagoa, é um pouco por todo o Algarve. E, portanto, se queremos continuar a crescer nesta área, e eu acredito que pela procura que o Algarve tem, em particular o meu Concelho de Lagoa, pela importância que esta atividade tem para o PIB da região e para o PIB do país e o contributo enorme que dá, a perspectiva que temos, que ainda com a pandemia, que ainda não está completamente pelada, e com a guerra na Europa, é uma atividade que vai continuar a crescer. Bom, enfim, aí teremos que dizer que sim, e pela procura, porque constantemente estamos a ser abordados na Câmara com projetos e com intenções de construção. Agora, temos que olhar claramente para este grave problema que é a questão da falta de mão de obra. E isso é fundamental, passa por várias estratégias, e uma delas, claramente, por criarmos oferta ao nível habitacional para que se não conseguirmos encontrar essa oferta na região, temos que ir à procura fora da região. Mas para trazer gente de outras regiões para trabalhar nas nossas unidades hoteleiras nesta atividade no Algarve, não podemos cobrar nem 600 nem 500 euros por mês de um apartamento. E, portanto, este é o desafio que nós temos,
tem Lagoa, tem o Algarve e também esta aposta, e é um bom sinal que o PRR tenha esse estímulo para a construção de habitação, porque isso é fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento da nossa região. Sim, porque senão é mais fácil atrair pessoas ao Algarve para se divertir do que propriamente para trabalhar. Não é? Exatamente. que é um dos grandes problemas. Mas uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Se uma não pode haver outra. É isso. Se não houver pessoas para trabalhar, é mais difícil. Exatamente. E há aqui uma vertente que ainda não falamos, por exemplo, e o Rio, obviamente, leva a isso, que é a vertente desportiva. A nível desportivo, seria também uma hipótese para criar emprego, por exemplo, sei lá, canoagem, caiaque, por exemplo, vela, surf. Nós em Lagoa já trabalhamos bem essa área e Portimão, para aquilo que eu julgo saber também. Há aqui uma espécie de acordo que não está passado a escrito, mas curiosamente Portimão aposta muito na vela. Nós aqui deste lado apostamos muito na canoagem, não quer dizer que não haja praticantes de uma modalidade de um lado e outros praticantes na modalidade do outro, mas o Rio também tem um enorme potencial do ponto de vista desportivo. Como eu costumo dizer, como nós dizemos lá na autarquia, a nossa maior infraestrutura desportiva, a mais barata, a que tem menos encargos de manutenção, é o Rio. Entre a ponte ferroviária e a nova ponte do Arada, da A22, em que todos os dias, se passarem, quem olhar, quem vai na 125 ou até na Via do Infante, há sempre pessoal a fazer. Há sempre pessoa, para já o nosso clube, o Caiaque Clube Castores do Arada, é fortíssimo nessa modalidade, número 7º a nível nacional, em mais de 70 clubes que disputam os campeonatos nacionais. De facto é um enorme orgulho para Lagoa, para o Arado, ter um clube que é o 6º, 7º a nível nacional. E depois o potencial que o Rio tem. Olha, nós recebemos habitualmente estágios da seleção polaca de canoagem. Compreende-se, os rios, no inverno, os lagos na Polónia estão gelados, eles não têm onde treinar e procuram os locais do sul da Europa, porque é fácil cá chegar de avião e trazer por meios terrestres ou até de avião as embarcações. Ultimamente, e foi uma enorme surpresa para nós, e foi importantíssimo, recebemos 5 equipas canadianas, portanto, que disputam os campeonatos nacionais no Canadá, que escolheram também o Rio Arado para vir fazer o seu estágio, tiveram cá 3 semanas. Bom, e aqui o turismo desportivo, com este potencial que o Rio tem, portanto, através do Rio, potenciados pelo Rio, pode ser também muito importante para alavancar a economia, sobretudo naquilo que é uma das nossas principais dificuldades, que é a questão da sazonalidade. Porque, habitualmente, estes estágios, estas equipas, até pelos preços que encontram, escolhem naturalmente pelo fator clima e pelos preços que encontram, escolhem precisamente a época baixa ou a época média para virem fazer estes estágios. E nós, em 2018, medimos no Concelho de Lagoa qual seria o impacto do turismo desportivo, uma série de incentivos e de trabalho de promoção que fizemos do nosso Concelho nessa área, e em todas as modalidades desportivas que fomos medindo e com a colaboração das unidades hoteleiras, o turismo desportivo, e naquele momento estava só e apenas a desabrochar, mas foi, por exemplo, responsável por 27.500 dormidas e por mais de 1.800.000 euros de incremento direto na economia. Portanto, acho que são números interessantes que, se forem trabalhados, podem ter ainda uma expressão maior e contribuir efetivamente, naturalmente que sozinho não conseguirá, mas juntamente com o golfe, juntamente com o enoturismo e com o turismo de natureza, acho que estes 4 nichos podem ser importantíssimos para resolvermos este problema da sazonalidade. Nunca vamos conseguir totalmente, porque a nossa principal oferta continua a ser o sol e mar, mas pode ser muito importante para ajudar a mitigar essa questão. E no caso do Rio Arado temos ainda a Praia Grande, que tem um potencial enorme para os desportos náuticos e para os desportos de praia, de verão, e nós também estamos a trabalhar nessa área, e vamos ver se a partir de agora é possível começarmos a ter ali em permanência um campo de futebol de praia, um campo de voleibol de praia, um centro de natação de águas abertas, porque o Rio também tem um enorme potencial para isso. E, portanto, estamos a trabalhar todas estas matérias, porque o desporto associado ao Rio tem também, na nossa entender, um potencial enorme. Sem dúvida, uma grande vertente. Marina, não sei se também comentar um pouco esta exatamente esse tipo. Nós trazemos muitas equipas e estágios também do norte da Europa, efetivamente, porque não se pode navegar em águas geladas.
temos de facto um clima ameno, temos condições ótimas para acolher os nossos visitantes, mas é um trabalho que tem que ser bastante desenvolvido e acho que em congregação com os vários municípios, porque temos aqui uma esteira imensa de espaço para oferecer e para trazer. A vela é obviamente aquilo que nós, em termos da área de desporto, a vela é naturalmente aquilo onde nós nos focamos enquanto marina, mas temos outro tipo de atividades, exatamente a natação, o surf, o kitesurf, há uma série de atividades que podem ser trazidas e aproveitadas para colmatar a sazonalidade, que na marina, por exemplo, a marina é um hotel cheio verão e inverno, é exatamente isso que se consegue, é trazer gente do norte da Europa, essencialmente, não só, mas também, mas essencialmente gente do norte da Europa que vem que vem passar os invernos aqui porque são mais amenos, trazem os seus barcos e depois no verão até saem, e vem outro mercado, outro tipo de gente, mas nós conseguimos realmente uma sustentabilidade, um nível de ocupação muito próximo no verão e no inverno com estas pequeninas subtilezas, que não são pequeninas, são grandes. Sim, e que fazem uma boa diferença, não é? Exatamente. Agora, ia passar ao Luís Bentes. A nível, por exemplo, projetos de ecoturismo, acha que, por exemplo, projetos relacionados com a agricultura sustentável, se calhar, ou outro tipo de projetos de ecoturismo também podiam ser uma boa mais-valia para esta zona, digamos, para a Foz do Dourado? Tem conhecimento de alguns bons projetos? Acha que já está a trabalhar melhor nessa área, por exemplo? Eu não tenho conhecimento de projetos nessa área. Nós fazemos já alguma colaboração, não aqui, mas, por exemplo, fizemos na Praia da Marinha, transectos subaquáticos de interpretação, fizemos em Lagos também. Há uma série de potencial para as pessoas não estarem só na praia, para também terem um bocadinho de educação ambiental, e isso nós temos feito, mas não tenho conhecimento que haja projetos que façam isso. Nitidamente o turismo de natureza está a crescer imenso, está a crescer muito forte. Por exemplo, em relação à vela, por exemplo, nós controlamos as embarcações, é muitas aspas, não é? Mas tivemos curiosidade de saber quem é que nos visita, de onde é que vem, utilizando os dados da AIS, das embarcações, e nós encontramos 46 países a passarem pela nossa costa. Embarcações de bandeira de 46 países. Portanto, é qualquer coisa e muitos barcos por dia. No nosso caso, nós estávamos preocupados com a introdução, a possível origem de espécies não nativas que pudessem ser introduzidas. E, portanto, queríamos saber de onde é que as embarcações vinham para ver isso. Mas ficamos espantados com a quantidade de nacionalidades que vêm para a nossa costa e depois que levam daqui o nosso bom nome e passam a mensagem. Ok. Agora uma pergunta assim genérica para os três e depois, se calhar, também posso ver se alguém quer fazer assim alguma pergunta, que é, ou seja, para este desenvolvimento não acontecer, quais são os maiores problemas que vocês encontram? Já falamos aqui na parte dos recursos humanos. Acha que pode ser um problema a nível de ordenamento de território? A parte da estagnação económica também não ajuda? Acha que a nível de ambiente pode haver algum tipo de degradação, por exemplo, alguma coisa que se teria que fazer a esse nível? A parte da ausência de oportunidades de trabalho ou da captação desses recursos, a falta de infraestruturas? Quais é que acham que são, o que é que limita mais este desenvolvimento para vocês? Eu não posso deixar de falar numa palavra que é uma burocracia absolutamente inaceitável, que nos condicionou de uma forma extrema, e o Sr. Presidente sabe muito bem e tem-nos apoiado sempre nesta. Eu estou a falar mais uma vez da Marina de Ferragudo, mas de facto há situações quando há um potencial de investimento, quando há um potencial de emprego, quando há um potencial de economia de desenvolvimento e um travão burocrático cancela estas expectativas, é porque estamos num país um bocadinho complicado, não é? Portanto, é a minha...
a burocracia neste caso seria o maior problema, não é? Não me sai daqui. Sim. É o grande monstro, não é? É o grande monstro que me assola, claro. Mas às vezes até é estranho, não é? Porque fazer uma empresa, como estavam a dizer há bocado, até é fácil, faz-se na hora e depois ao mesmo tempo facilita-se por um lado e às vezes também dificulta-se. Mas o Estado está organizado de uma forma muito complicada. Eu posso lhe dizer que nós temos de vez em quando que lidar com 5, 6, 7 entidades e não conseguimos ultrapassar os problemas sem passar, e naturalmente que estas entidades depois são lentas nas suas decisões, na sua atividade, enquanto que ao nível local nós conseguimos resolver os problemas no imediato, a nível central seguinte é mais complicado. Eu acho que em termos ambientais, para mim o que eu vejo que será sempre o maior problema é não haver um plano integrado de todos. O que é que isso nos permitiria, se tivéssemos um plano integrado? Permitiria-nos fazer um estudo de impacto do plano e, portanto, podíamos conseguir perceber os impactos ambientais a grande escala. Quando nós olhamos para um só efeito, um navio de cruzeiro ou o que quer que seja, não é fácil perceber o impacto global. E os grandes problemas que surgem é quando os impactos são cumulativos, não quando são individualmente. Individualmente nós conseguimos, de um modo geral, percebê-los, mas esse só se consegue quando se tem um plano a longo prazo e consegue-se fazer um estudo de impacto do plano a longo prazo. Isso é que nos dá garantias que não vamos ter problema. Garantias valem sempre o que valem, não é? Mas, pelo menos, podemos aplicar medidas de mitigação logo à partida no plano, não individualmente em cada obra. Isso é a essência de fazer bem. E é isso é que nós precisamos de ter. Mas, obviamente, nós não temos nenhuma estrutura que se chame ARAD, não é? Que faça esse planeamento todo e, portanto, uma Câmara pode decidir fazer um parque muito bonito num lado e a outra poderia, estou a falar nos limites, obviamente, e a outra poderia pôr um hectare do outro lado, como aos shades ou o que quer seja. Portanto, esta integração é que é importante ter isso. Faltaria uma concertação, entre os vários exatamente. Parceiros, não é? É a minha perspectiva. E do seu ponto de vista? Olha, para evitar este tipo de problemas, poderia ser a regionalização. Temos uma entidade supramunicipal à escala da região que olhe para a região, para o Algarve como um todo, que cada município possa olhar só para os seus interesses e para o seu umbigo e que haja aqui um planeamento integrado, que o Luís dizia, e, como a Marina diz também, eu sei também na Câmara as dificuldades que são quando temos que nos relacionar com uma série de entidades e às vezes até com pareceres contraditórios. Agora, acho que é fundamental para o futuro que se possa balancear entre aquilo que é o interesse do desenvolvimento económico, porque se não formos capazes de criar riqueza também não somos capazes de distribuir e, portanto, não teremos um futuro risonho seguramente. Importa continuar a criar riqueza, mas balanceando naturalmente com aquilo que são as preocupações legítimas, preocupações ambientais. E nesta matéria eu acho que temos que nos apoiar muito na ciência, no conhecimento científico e aqui, naturalmente, que a Universidade do Algarve tem uma importância fundamental e devemos olhar para aquilo que são os dados objetivos e evitarmos os excessos, os fundamentalismos e os fanatismos que, infelizmente, abundam muito na nossa sociedade. Eu agora, se calhar, estava aqui a pensar em fazer uma maldade ao Luís Alberto, mas está aqui o Presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo e não consigo deixar de aproveitar o momento para também ouvir a opinião dele sobre este tema. Não sei se posso ir levar aí o microfone. Boa noite a todos. De qualquer maneira, ia pedir a palavra para intervir. Sim, aproveito. Obrigado. Obrigado a todos por mais uma vez estarem em Ferragudo, mais uma vez aproveitarem as nossas potencialidades para a realização de qualquer tipo de eventos. Nós e a TEIA já temos uma relação de alguns anos e são sempre bem-vindos aqui, bem como os preletores, o Sr. Presidente da Câmara, o meu amigo Luís, a Marina, não é de Ferragudo ainda, mas é a Marina, não é que também já nos conhecemos há alguns anos. Muito obrigado a todos, que foram bastante esclarecedores. Eu, concretamente, a nível de pergunta, não tenho nenhuma. Tenho algumas ideias e tenho, sobretudo, um sonho. O meu sonho, que é difícil de concretizar, era que Ferragudo fosse um local
onde se mantivesse as características pescatórias, ou seja, tivéssemos a comunidade pescatória ainda a funcionar, com restauração e com o turismo, e sobretudo com fixação de pessoas. Hoje em dia está-se a assistir em Ferragudo, até pelos últimos censos e pelas pessoas que estão inscritas para o recenseamento eleitoral, a um esvaziamento nos últimos anos de Ferragudo, de pessoas que residem aqui. Aliás, no ano penúltimo, até de ideias, foram mostrados alguns dados interessantes, não a nível de Ferragudo, mas a nível do Algarve. Somos da freguesia mais envelhecida do Algarve, apesar de estarmos no litoral. E somos aquela que também está a perder maior população. Portanto, juntando a faina pescatória, que terá que existir, não só para manter a indústria pescatória a trabalhar, mas também para trazer cá mais pessoas, mais turistas do sol e da praia, não só somente, mas turistas todos os anos, porque as pessoas querem a diferenciação. Ainda há uns anos atrás falava com alguém que a Marina conhece bem, não só sobre a Marina de Ferragudo, mas sobre a nossa situação, e ele dizia com alguma razão, que é aquilo que ele defende: Luís, não vamos padronizar Ferragudo igual a todo o resto do mundo. Não vamos colocar equipamentos iguais, portanto, teremos que ser diferentes, manter essas características. Portanto, com a comunidade pescatória, com pessoas fixarem-se aqui, não só para turismo, porque hoje em dia grande parte da zona urbana está alicerçada no AL, a nova zona já está com bastante alojamento local, e não conseguimos fixar pessoas, nem as mais novas, nem as mais velhas que sejam daqui, apenas quem nos vem visitar. Isso, se não conseguimos fixar pessoas, também não temos a tal mão de obra depois para trabalhar nos restantes sítios. A nível da Junta de Freguesia de Ferragudo, sabem todos, estamos sempre disponíveis para ajudar qualquer uma das entidades a efetuarem aquilo que acharem melhor para a vila. Vimos com bons olhos o surgimento da Marina de Ferragudo, até porque, na altura que ecologicamente, biologicamente, etc., deram cabo daquela zona toda onde eu e o Luís íamos, se calhar, íamos ao Barbigão, à Amejo, íamos às Lamas, como se chamavam a maior parte de nós todos. Quando deram cabo disso tudo, já estragaram aquele espaço ambientalmente. Tudo bem, o rio foi crescendo, foi-se adaptando. Hoje em dia estamos em risco, e um dos argumentos que a Junta utilizou também por causa dos navios de cruzeiros, que nos ajudou a fazer aquilo em menor escala, que o Luís estava a falar da integração de todos. É curioso que nós, conjuntamente com a Câmara e conjuntamente com outras entidades, conseguimos defender a tal não necessidade deste tipo de dragagens para os navios de cruzeiro, e conseguimos congregar uma série de ideias, quer de ruído, quer da manutenção dos achados arqueológicos, quer a nível cultural, quer a nível da preservação das espécies, e uma das coisas que sempre defendemos também é tentar manter as tais praderias marinhas, que são criadoras dos peixes que os pescadores vão levar a posteriori. Por isso, gostava também, desde já, fazer um desafio ao CCMAR, na pessoa do Luís, porque não, e acho que a Câmara também tem isso em projeto, porque não criarmos em Ferragudo um centro onde se estudasse o arado continuamente, onde conseguíssemos verificar de que forma é que este estudo está hoje em 2022 face a 2010, criássemos os tais indicadores e conseguíssemos paulatinamente mostrar às pessoas que é necessário também agirmos conjuntamente. Esse agir conjuntamente, para além da regionalização, para mim, seria revitalizar e, de uma vez por todas, conseguir fazer com que a Agência de Desenvolvimento do Arado, a Agência do Barlavento, utilizasse os seus propósitos para esse efeito, para juntar os 4 municípios e desenvolvermos e pensarmos o rio na sua integração completa, e não só parcialmente no nosso quintal, no nosso pequeno espaço ajardinado, mas víssemos isto como um todo. E assim já podíamos potencializar as marítimo-turísticas a subir o rio, com regras, já podíamos chegar ao pé do Capitão do Porto e às demais entidades que gerem o rio. Vamos, a partir de agora, tentar que isto paulatinamente passe a motores movidos a eletricidade, e assim teríamos mais
poder de pressão perante não só todas as entidades, mas levava-nos também nós a trabalharmos nesse sentido. Por último, desportos náuticos no Rio Arado. A vela sempre foi o meu desporto de eleição, mas, contudo, como o Sr. Presidente dizia, e muito bem, a Praia Grande é um fulcro fantástico dos desportos de praia. Este ano vamos trazer, com o apoio inestível da Câmara Municipal de Lagoa, 2 etapas do Campeonato Nacional e Mundial do Windsurf numa das classes. Ainda hoje saímos de uma reunião onde poderemos vir a ter mais outro desporto náutico também a ser potenciado em Ferragudo. E nós temos equipamentos, temos vontade. Queremos é que todos nós nos unamos em força em redor deste arado, que não é só Ferragudo, não é só Portimão, mas é tudo aquilo que vai até a Silves ou mesmo até ao de Louca. Muito obrigado. Acho que respondi. Não sei se alguém aí mais... Sim. Olá, boa noite a todos. Eu sou Sara Santos, tenho 36 anos, sou lagoense, resido em Ferragudo há 11 anos e sou das pessoas que mais têm orgulho em viver aqui. E tenho aqui uma questão, dado estes planos que foram aqui apresentados e ideias para um desenvolvimento sustentado, gostava de realçar o seguinte: um dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, acho que é o número 11, é a criação de locais sustentáveis, resilientes e inclusivos. Ou seja, de comunidades que tenham um crescimento integrado e que preservem as 3 dimensões da sustentabilidade, que acaba por ser a social, a ambiental e a económica. Eu acho que era importante percebermos, em primeiro lugar, de que forma é que vai ser feito um estudo e um planeamento integrado de forma a prever qual é o impacto deste tipo de planos, ou seja, até que ponto é que nós estaremos a construir e a contribuir para um desenvolvimento sustentável de Lagoa ou de Ferragudo em particular, com a instalação de um porto de cruzeiros ou de uma marina que poderá, não havendo um estudo que alicerce essa implantação, que poderá impactar de forma negativa naquilo que o Dr. Luís esteve agora a apresentar a nível de biodiversidade, de atividades económicas e, acima de tudo, naquela vertente que é aquilo que nos difere, que é a paisagem, não é? Que é a sustentabilidade na ótica da identidade cultural de uma região, que eu acho que Ferragudo ainda é uma pérola aqui perdida, e ainda bem. Portanto, eu gostaria de perceber quais é que são os planos, ou do município, ou a nível da região, antes de chegarmos à regionalização, que acho que é um processo ainda complexo, quais são os planos neste sentido. Obrigada. Obrigado. Não sei, quer responder a esta pergunta da Sara ou Marina? Olá, Sara. Obrigado pela pergunta. Eu comecei por dizer que nós olhamos para a questão do desenvolvimento sustentável precisamente nas suas 3 dimensões. Na dimensão social, na económica e na ambiental. E é conhecido o parecer do município de Lagoa relativamente ao Porto de Cruzeiros, ao aumento do Porto de Cruzeiros, é conhecido, podemos parecer desfavorável por 2 vezes, embora da segunda vez reconhecendo o esforço que foi feito pela entidade promotora no sentido de ir de encontro àquilo que eram as preocupações que o município levantou e que eram sobretudo ambientais. Quanto à Marina de Ferragudo, eu conheci aquela zona onde está prevista a implantação da Marina antes de ter sido feito o primeiro atentado ambiental a Ferragudo e ao Concelho de Lagoa. Porque aquilo que ali está é perfeitamente artificial. Aquilo não era assim. A água chegava até à estrada e não havia ali areia. Aliás, uma das razões para que, enquanto Presidente de Junta, sou favorável à navegabilidade do rio, naturalmente, de Portimão a Silves, mas um dos problemas que na altura se levantou e que foi um dos grandes óbices até ao desenvolvimento do projeto foi onde é que se colocariam os dragados. E reparem que estes dragados que falamos,
do projeto de alargamento e aprofundamento do canal são dragados de uma qualidade que ainda permitem fazer algum aproveitamento. Mas, à medida que subimos o rio, esses dragados perdem a qualidade. E era disso que estávamos a falar. E lembro-me que, na altura, pretendia-se cometer o segundo grande atentado ambiental ao Concelho de Lagoa, porque onde se queria colocar os dragados era entre a estrada de acesso à Ponte Velha do Arado e a ponte ferroviária. Um sítio magnífico para repetir o que tínhamos feito no outro lado. E, portanto, relativamente a essa matéria, eu acho que a Marina de Ferragude, e pelo menos os estudos e da forma como nós conhecemos apontam nesse sentido, terá esse equilíbrio, esse balanço que eu ainda há pouco falava, de poder promover o desenvolvimento económico de Ferragude e relacionado com esse desenvolvimento económico teremos naturalmente o desenvolvimento social e garantir também essa sustentabilidade ambiental, porque aqui estamos a falar de retirar da margem esquerda e de junto à vila de Ferragude aquilo que nunca devia de lá ter sido colocado. Okay. E já agora só, a Marina foi pensada precisamente para ser integrada na vila e não como um objeto à parte. Portanto, tanto em termos de alturas, em termos de cores, em termos de estruturas e ambientais. Não sei se entretanto alguém aí quer fazer mais uma pergunta. Sim. Então, boa noite a todos. Eu chamo-me Vítor Sobral, sou natural de Lagoa, sou deputado municipal e é um pouco também nesta função que eu venho aqui. Portanto, os deputados municipais devem se interessar, obviamente, por estas questões, nomeadamente no que toca ao desenvolvimento do seu concelho, não é? Isso por um lado, e por outro lado também saber, portanto, salvaguardar aquilo que se diz genericamente, o bem-estar, a qualidade dos municípios, porque o deputado é, no fundo, um intermediário, não é, entre os interesses dos municípios e, de facto, os órgãos autárquicos, a Câmara, neste caso, porque, pronto, as pessoas votam em nós, obviamente, esse deverá ser o nosso trabalho. Por outro lado, também, portanto, este facto das tertúlias, eu penso que este facto são encontros interessantes. Portanto, até de Impulso já fez várias tertúlias, não me foi possível assistir às outras, e penso que, de facto, não só na parte de, portanto, natureza, património, portanto, de indústria, portanto, deveria também, portanto, ir para outros campos, nomeadamente da saúde, na educação. Portanto, acho que seria interessante, e seria interessante também que fosse sempre no mesmo sítio, não é? E aqui então eu lanço o desafio ao Luís de poder trazer esta tertúlia, portanto aqui para Ferragude, não é? E que, pronto, pudéssemos fazer realmente aquilo que se fazia antigamente, portanto, quando não havia televisão, que era aquelas tertúlias, portanto, nos cafés, e pronto, que se debatiam as coisas, portanto, e que, no fundo, se fazia florescer ideias. Portanto, portanto, a Foz do Arado, o tema era a Foz do Arado, ajudem-me lá. Olhar para a Foz do Arado. Obviamente, vem-me logo a ideia, se já vão lá falar sobre os cruzeiros, deixa-me lá ir ver. Então. E, de facto, pronto, não se falou dos cruzeiros, falou-se das marinas, não é? E, de facto, portanto, as marinas é sempre um fator de grande polémica entre, portanto, os ambientalistas e os empresários do setor náutico, não é? Pelo que ele também implica, nomeadamente, na poluição. Foi falado aqui da poluição do ruído, obviamente que é grande, não é? Mas há outra poluição por baixo, não é? É um pouco como um iceberg, não é? Não é só o que está de cima, mas também o que está de baixo, nomeadamente a pegada de carbono, não é? E que não são só os cruzeiros que fazem essa poluição, não é? Portanto, os veleiros também a fazem, não é? Portanto, é interessante, no fundo, saber que em 2010 já florescia aquela maternidade, não é? E reparem, se fossem noutras espécies onde houvesse uma maternidade, ninguém tocava. Enfim, é uma maternidade, não é? Mas aqui não se olha muito bem isso. E é natural, não é? Porque uma indústria náutica traz milhões de euros, não é? Traz também trabalho, obviamente, não é? E de facto nós,
olhamos pouco à saúde, ao bem-estar. E, portanto, em vez da Marina estar de um lado, fala-se sobretudo do desenvolvimento de Portimão. Repare, a outra margem é a Lagoa, e fala-se pouco, não é? Temos o estaleiro, mas mesmo o estaleiro não se chama de Lagoa, não é? Chama-se de Portimão. Pronto, é o que é o estaleiro. Portanto, de facto, não sei se... Pronto, eu nunca visitei bem o estaleiro, mas é uma coisa que, pronto, eu de onde vivo, da minha varanda, vejo sempre muito o estaleiro, e de facto ali aquilo parece um amálgama de barcos, não é? Nem sei como é que conseguem trabalhar ali. E penso que sim, que de facto é um setor importante. Pois temos uma marina, temos um estaleiro, temos uma indústria de pesca, que obviamente poderá florescer. É evidente, hoje os nossos barcos de pesca, enfim, estão transformados em barcos de recreio, portanto... E quem, portanto, vai à praia no verão é insuportável a poluição sonora, não é? É insuportável. Mas pronto, é o desenvolvimento, não é? É difícil falar contra o desenvolvimento. Bom, mas resumindo e concluindo, o que eu quero dizer com isto também é que, de facto, devíamos olhar mais para o ambiente. Lagoa tem feito isso, nomeadamente com os seus passadiços. Vimos aqui, da parte do Presidente, que vai fazer mais passadiços, nomeadamente até às fontes. Isto realmente poderá despertar, realmente, as pessoas um outro interesse por estas margens, não é? E, nesse sentido, pronto, eu gostava que me dissessem, pronto, até que ponto é que realmente estas coisas ainda podem se conciliar. A natureza, com todo este desenvolvimento náutico que está para surgir, que surgiu já do lado de Portimão, só que com uma nota, quer dizer, num mês vieram 4 cruzeiros, não é? Um cruzeiro de vez em quando, já vieram aqui 4 no mês, há bocadinho saiu um, e provavelmente estão previstos muito mais. Era isto que eu tinha por dizer. E gostava, portanto, de facto, ter ouvido mais alguma coisa, nomeadamente da parte do ambientalista, que o Dr. Luís Bentes penso que é, não é? Ambientalista, ou pelo menos... Eu sou biólogo marinho. Biólogo marinho. Sou biólogo marinho. Pronto, era um pouco isso. Obrigado. Eu talvez possa dar aqui só algumas palavras em relação a essa à questão que coloca. Os veleiros existem, independentemente de marinas ou não, podem ser um fator, a existência da marina pode ser um fator de atração, mas sabe que nas marinas há um cuidado precisamente com o ambiente, com a projeção dos detritos, com uma série de elementos, e nós estamos sempre associados a várias organizações que têm precisamente essa capacidade e que nos chamam a atenção, e nós, cumprindo uma série de regras e indicações que são dadas pela sustentabilidade, somos monitorizadas e temos comportamentos precisamente para atingir determinados níveis e parâmetros de qualidade. Nós, na saúde, monitorizamos a água e temos um placar, onde vamos mensalmente. Portanto, nós seguimos as orientações da bandeira azul, somos uma marina com bandeira azul, a nossa praia a mesma coisa. Temos bombas para escoar as porcarias, que não acontece quando os barcos estão ancorados lá fora. Portanto, cumprimos todas as orientações precisamente para atingir os melhores padrões de qualidade e diminuir a pegada que se esquece. Qual é a pegada de carbono na marina? Não sei. Não sei se algum de vocês quer mais... Não, em relação à construção da marina, não é? Todas estas obras têm impactos. Todos estes impactos podem ser minimizados. Tudo isto tem que ser pensado. E, portanto, quer dizer, quando eu vejo, e estou a falar em meu nome pessoal, obviamente, quando eu vejo esta marina de Ferragudo, ela foi num sítio, segundo os desenhos que vimos, é num sítio que já foi artificializado há muito tempo. Não... Todo o desenvolvimento que há depois, não é? Não estou a falar só do estuário, toda a navegabilidade, e é importante também falarmos sobre. Pois. A navegabilidade do lugar. Já se falou bastante. Sim. É importante fazer. O que é que já escreve? E penso que essa deverá ser a preocupação, continuar a insistir
para que realmente haja uma maior navegabilidade, portanto, do Arado. Mas quando diz navegabilidade, diz até Silves. Hoje, portanto, todo aquele estaleiro está numa zona que, em 1937, provavelmente já existia pelo Oriente. Mas não há registros modernos, sim, há fotografias para trás, né? Em 1800 já havia fotografias. Mas toda aquela zona está assente em zona que foi criada, certo? Sim, é o que parece pelas imagens, mas isso é normal. Fazem-se opções e fazem-se construções. Quer dizer, em consequência disso, conseguimos ter uma indústria de pesca, conseguimos criar emprego. Aliás, aquela zona é uma zona excelente para nós termos um hub de tecnologia do mar. Para mim, era um dos meus sonhos de ver ali um hub de tecnologia do mar, porque nós temos condições únicas, e também temos que aproveitá-las. Obviamente minimizando o impacto delas, mas temos muitas condições para termos uma indústria muito forte, indústria de tecnologia do mar. Nós somos contactados por muita gente que quer se fixar cá, essencialmente países nórdicos, porque nós temos muitas condições para criar tudo isso. Reparem, aquele espaço todo que nós temos, ainda dentro da zona da Doca Pesca, que infelizmente não está cá ninguém da Doca Pesca, mas que é algo muito interessante e que pode ser aplicado. Estamos muito perto do rio, estamos muito perto do mar, mesmo quando falávamos dos desportos náuticos, os desportos de vela. Eu lembro-me de ver equipas da Volta ao Mundo a treinar e diziam, nas revistas internacionais, diziam que Portimão era o melhor que podia haver. Eles saíam de um hotel de 4 estrelas e entravam numa embarcação de competição e iam treinar. Isso não há em lado nenhum. Eles, passados 200 metros, 300 metros, estavam num campo de treinos. Isso são condições que não existem. Para nós é banal porque nós vemos elas todos os dias, mas não há. E é por isso que eles vêm para cá. É simples. Deixa-me só dizer uma coisa. Estas condições que nós temos e continuam a ter, elas foram perdidas, não sei porquê, exatamente. Foi a ABM AMRO, o ABM AMRO, boa noite, meu nome é Luís Brito, e falando aqui na parte da vela, que é bastante importante, a ABM AMRO, além de ser um dos grandes bancos de investimento, mas não só, foi a equipa, era o banco que patrocinou essa equipa, foi a equipa que ganhou o Ocean Wolven Race nesse ano, ok? E eles foram aqui a falar exatamente aquilo que tu dizes, Luís, maravilhas disto, que isto é um único campo. Eu só não percebo é porque é que, por decisões políticas, eles foram para Valência e não ficaram cá. E nós cortamos a galinha dos ovos de ouro, sem investimentos, e o que este senhor diz, com pouca pegada de carbono, ok, com muito reduzida pegada de carbono, tínhamos aqui uma indústria que em Valência, na altura, valia qualquer coisa como 20 a 25 milhões de euros por ano. Na altura. E nós deixamos fugir isso pela ponta dos dedos. Ok. Não é porque a Marina não tenha feito esforços, não é porque o Tivoli não tenha feito esforços, não é porque a Boca do Rio, o tal projeto que o senhor falou que falhou, não tenha feito os esforços. Porque a ABM AMRO, a primeira unidade que contactou para ficar foi o Boca do Rio Resort. E só não ficou lá por causa da ponte. Não se conseguia partir a ponte para o barco passar. Assim como o senhor tem um problema grave, hoje em dia aí. Dá exatamente para a canoagem, já lá vou falar, por causa disso. O ABM AMRO, por sua vez, eu contactei o Mário Candeias, meu colega e amigo, grande amigo meu, eles foram para lá e ficaram muito bem instalados, com grandes serviços náuticos e hoteleiros. E foram a falar maravilhas daquelas instalações, mas, sobretudo, deste rio e deste campo de treinos que o Luís Bentes afirmou e com grande know-how sobre essa área. Nós temos um potencial que muitas vezes não é aproveitado, não é por causa dos privados, é exatamente por causa daquilo que nós falamos aqui, pela burocracia que se gera à volta de todos esses projetos que estão prestes a acontecer. Eles não acontecem porque há sempre alguém de algum departamento, de alguma identidade, que se quer sobressair mais que o outro, que o vizinho do lado. E acaba por demorar
nos projetos. E hoje em dia nós sabemos que os investidores não têm tempo para estar à espera que o indivíduo ou a entidade A ou B, ou seja quem for, se decida para que ele invista. Ok? Eu acho que o nosso processo burocrático é muito penoso, como diz a Marina muito bem. Eu acho que o Luís fala muito bem que deve haver e deve continuar a haver uma monitorização exatamente do quem entra e quem sai e o que é que se passa no nosso rio, para não dar cabo da biodiversidade e não só dos sistemas ecológicos, e ao mesmo tempo, de certa forma, com isso tudo feito, iremos baixar aquilo que este senhor está preocupado, que será a pegada de carbono também, não é? Mas temos outras coisas mais importantes que propriamente a pegada de carbono. É que se nós não fizermos investimento, acho que vamos todos passar muita fome. Todos passar muita fome. Todos. E quando se fala em turismo, acho que o turismo e a sazonalidade no turismo é causada por nós. Porque nós só olhamos para o turismo, sol e praia, aquilo que o Sr. Presidente disse há bocado. Mas o turismo é um bocadinho mais que sol e praia. Um bocadinho muito mais que sol e praia. Eu acho que aqui a Baía do Arado e as margens do Arado têm grandes condições, mas grandes condições mesmo, para que um turismo sénior, que aquilo que o Luís Bentes disse, que há muitas empresas nórdicas que se querem estabelecer aqui na Bacia do Arado para desenvolver os seus estudos e não só, há muitas empresas nórdicas que querem criar aqui os seus empreendimentos ou aqui os seus apps para um turismo sénior, porque temos um clima perfeito, temos condições maravilhosas, temos infraestruturas superbas, temos boas autoestradas, temos grandes estradas, temos um aeroporto internacional a 40 minutos daqui, sensivelmente, 35, 40 minutos. Temos mão de obra qualificada, e é verdade, está a desaparecer. Sr. Presidente e vocês todos. Porquê que está a desaparecer? Eu acho que está a desaparecer exatamente, primeiro, pela falta de habitacionalidade que não existe e depois pelos ordenados precários que se pagam. Mas os ordenados precários que se pagam também têm a ver com os impostos altíssimos que as empresas vão pagar. E estava aqui pano para mangas e uma discussão que não tem nada a ver com o que estamos aqui a discutir agora. Desculpe? Sim, tudo bem, mas é que esta discussão aqui estamos a falar... Se eu conheço o Porto de Valência. Conheço o Porto de Valência, sim, senhor. Desculpe. Olha, eu acho que este aqui, o nosso Porto e aquilo que eles têm ali, é tão bom ou melhor que o Porto de Valência. Isso é que lhe diga. A dimensão. Não, o Porto de Valência não é um bocadinho maior que este. Mas tudo bem. Sim, é um bocadinho maior. Não, mas nós não... Atenção. Escute. Não é, as equipas não vão à procura de... Mas olha, faz-me licença que interrompa só para dizer uma coisa, em relação aos eventos que nós falámos um bocadinho, e só aproveitando para depois seguir essa conversa, nós fizemos eventos como a Ben Ramel, mas fizemos também eventos como com a Teia de Impulso e a Vela Solidária, que pratica vela todas as semanas, integra crianças e raparigas em casas de acolhimento, que trouxe um europeu com 100 atletas, gente que não se movimenta e que a sua alegria e o bem-estar e a saúde foi conseguida através da vela, da criação de uma infraestrutura chamada Marina, que lhes permitiu aceder às embarcações, viver e ter alguma alegria. Tudo isto faz parte, não é só a indústria da vela, é todo o movimento que é feito. Toda a envolvência, correto. Eu acho que isso é bastante importante frisar, acho que é bastante importante nós aprofundarmos e as grandes equipas que vêm treinar não procuram grandes espaços, procuram os espaços que tenham os serviços que eles necessitam para desenvolver as suas apetências competitivas. E neste caso, a Bacia do Arado e toda a Baía de Lagos, no que diz respeito à prática da vela oceânica e aos treinos para a prática da vela oceânica, é uma maravilha. É única no mundo. Foram para Valência, porque Valência deu condições que o nosso governo na altura foi um bocadinho, e tu sabes também como eu, o que se passou, porque estamos os dois para dentro desse problema, ou para dentro desse aspecto, porque ambos perdemos com isso. Eu perdi um negócio no Boca do Rio e tu perdeste negócio na Marina, como é óbvio, mas tirando a parte do negócio, foi muito triste ver perdermos, que eles primeiro procuraram-nos a nós e não os espanhóis, ok?
Primeiro procuraram-nos a nós e depois é que foram para os espanhóis, quando já não houve possibilidades de aqui andarem. Mas, Sr. Presidente, será que a Câmara de Lagoa, eu não sei, não conheço e falo sem conhecimento de caso, tem gabinetes próprios que possam aconselhar os investidores quais os tipos de equipamento que melhor poderiam vingar aqui no seu concelho, sem ser propriamente sol e praia? E quais são as infraestruturas que o senhor e todo o seu executivo poderiam ou poderão vir a fazer no futuro para melhorar essas condições de investimento, tendo em conta todo o impacto ambiental que elas possam ter com redução da pegada de carbono, que é bastante importante. Obrigado. Muito obrigado, Luís, pela questão. Bom, nós no município de Lagoa temos desde 2015 uma divisão de desenvolvimento económico e um balcão do empreendedor que funciona como órgão facilitador para quem pretende investir no concelho de Lagoa. No fundo, é diferenciar aquilo que é importante para o crescimento económico do concelho. Os projetos com uma determinada dimensão são acompanhados pelo responsável pela divisão de desenvolvimento económico e pelo balcão, e que ajuda precisamente a vencer tudo aquilo que é a questão burocrática, que nas autarquias é mais pequeno, mas ainda assim existe, porque também depende muito depois de outras entidades com quem temos que nos relacionar. Se entrar, ainda hoje aconteceu, tive uma reunião com um investidor que precisamente pretende instalar uma unidade de turismo sénior. Mas eu não lhe posso dar a resposta que ele pretende, não lhe posso dar naquele momento, porque não depende só do Presidente da Câmara ou da Câmara no seu todo. É necessário ouvir pelo menos mais uma meia dúzia de entidades que têm que se pronunciar sobre a matéria. E ainda que tenhamos já um plano diretor municipal de segunda geração já disponibilizado. Relativamente à segunda pergunta, bem, nós em Lagoa também já trabalhamos há bastante tempo a questão da diversidade dentro da oferta turística relativamente ao sol e praia. O turismo desportivo, o enoturismo. Aliás, nós temos 3 unidades hoteleiras que em 2016 não existiam, quando fomos cidade do vinho, e que estamos a crer que foi precisamente essa aposta que fazemos num produto que faz parte da cultura, faz parte daquilo que é a tradição em Lagoa, que é o vinho e a vinha. E hoje temos 3 empreendimentos enoturísticos, 2 deles criados de raiz. A Quinta dos Vales é o mais antigo, mas temos outros 2 novos. Aliás, a Quinta dos Vales tem um projeto que é quase, não vou dizer que é único, mas que é quase pioneiro a nível europeu e até mundial, que é o Winemaker Experience, e o Arvada em breve vai ter um hotel de 5 estrelas, um hotel boutique, precisamente ali na encosta do Arado, e a Quinta dos Santos, olha, estou a fazer publicidade, peço desculpa, a Quinta dos Santos, que é um projeto também criado de raiz, investimento estrangeiro, embora com uma forte relação a Portugal, criada também de raiz. E o enoturismo tem, de facto, uma enorme importância e pode ajudar a mitigar essa sazonalidade. O Lagoa já tinha 3 campos de golfe, vai ter mais um campo de golfe, o último, deixar aqui claro, não é? O último, já conseguimos, havia mais 2 previstos, nós já conseguimos. Diga? Porque o nosso PDM já não prevê mais construção de mais campos de golfe. Olha, as reuniões com quem nós temos tido, com os especialistas do setor, dizem que, 3 era pouco, 4 é ótimo para um território com 89 km². 4? Isso, a Marbella terá uma realidade. Eu tenho uma realidade do meu concelho e acho que este campo de golfe, este 4º campo de golfe que vamos ter, o terceiro com 18 buracos, porque temos um que só tem 9 buracos, é fundamental, é importante, mas os outros 2 onde estavam previstos não faziam sentido nenhum. E por isso é que nós... E o próprio promotor concordou connosco e, portanto, teve a decisão sábia de os retirar. Eu sei que a pergunta, e porquê só 4? Porquê ficar aqui pelos 4? Pode-nos levar, é tentador, e já que estamos aqui a falar de questões ambientais, dizer a água.
à água, porque quando se olha para um campo de golfe pensa-se logo na água. Mas eu já agora quero também deixar aqui bem claro, para que não haja dúvidas nenhumas, os campos de golfe não são a maior ameaça ao problema da falta de água, ao problema estrutural da falta de água que nós temos na nossa região. Deixar isso muito claro. O golfe na nossa região é responsável por pouco mais que 6% do consumo do total de água que se faz na região. Em contrapartida, a agricultura consome quase 65% da água. Portanto, deixar isso muito claro. Já agora também, e tenho essa oportunidade, para dizer que os campos de golfe, pelo menos 3 deles, 2 que já existem e este que vai ser construído, aqui em Ferragudo, e por isso achei que era importante também dar essa nota, estão preparados para receber a água tratada da nossa estação de tratamento de águas residuais da Boa Vista. Portanto, algo que é fundamental para que no futuro se possa reduzir esta problemática da falta de água, que é fazer aqui o reaproveitamento das águas residuais. Portanto, eu sei que a primeira tendência quando se fala em campos de golfe é então, mas se me permitem, eu sei que vou ganhar mais uns quantos inimigos, faz menos sentido plantar abacate numa região que não tem água do que fazer campos de golfe quando precisamente se permite fazer o reaproveitamento da água. Eu agora, olhando para as horas, e peço e depois que não se vá embora, que a seguir temos um beberete para petiscarem alguma coisa e beberem alguma coisa. Quem está em casa para a próxima sabe que tem que vir ao local, mas pronto, assim dá para assistir. Deixava só uma última pergunta, ou seja, o TEI de Ideias sempre foi um projeto em que nós gostávamos de ouvir as pessoas a falar, trazíamos os convidados, as pessoas assistiam, faziam as perguntas. O nosso objetivo foi sempre falar dos diferentes temas e nós no fim lançamos sempre um repto aos preletores, a quem está a falar, de ideias, ou seja, nós depois já fizemos uma coisa com os debates anteriores, dos anos anteriores, que foi depois no fim fazer um livro com uma compilação de cada teia de ideias, e agora aproveitava para vos lançar o repto, que era saber que projetos é que vocês gostariam de fazer. Eu imagino qual seja a resposta da Marina, não é? Mas pronto, quais eram as vossas ideias para potenciar o desenvolvimento aqui da Foz do Arado? Eu estou muito focada, naturalmente, claro que a Marina de Ferragudo já disseram, e tem um significado especial para mim, porque era um sonho do meu pai, portanto, que partiu há pouco, e, portanto, naturalmente mantenho essa vontade. Mas há muita coisa que se pode desenvolver ainda assim. Mas vamos manter a Marina de Ferragudo, está bem? Eu, enquanto a pessoa que trabalha na área científica, o nosso objetivo é mantermos a monitorização do arado, continuarmos a fazer os nossos estudos, para termos uma base de conhecimento para haver decisão fundamentada no conhecimento. E é isso que nós pretendemos fazer, aumentarmos sempre esse conhecimento. Eu por acaso fiquei curioso há pouco quando falou daquele hub do mar. Na sua mente, o que é que seria isso? Ou seja, o que é que seria isso? Isso era muito fácil. Era um centro de tecnologia. Atualmente, a engenharia trabalha sozinha, os biólogos trabalham sozinhos, e teria que ser um sítio onde nós estivéssemos juntos e produzíssemos coisas que tenham aplicações práticas. Obviamente que estes nossos estudos acabam por ter alguma aplicação, mas já pode-se desenvolver instrumentos de aplicação direta, criação de patentes, criação de empresas, criação de startups, e elas já existem. Nós na universidade já vamos tendo muitas. Aqui eu acho que as condições são ótimas porque nós temos espaço e permite-nos chegar facilmente a zonas de teste, tudo isso. Temos bom tempo, podemos trabalhar o ano todo, que é muito diferente dos países nórdicos. Temos uma série de condições e eu sei que há vontade de virem para cá e de trabalharem connosco. Para cá ou para outros sítios que nos derem melhores condições. Porque depois entra a parte política, que eu não tenho nada a ver com isso, não é? Mas essa seria algo muito interessante para se fazer. Porque, repare, por exemplo, os barcos solares estão a ser feitos em Olhão, na zona industrial de Olhão. Nós, se olharmos objetivamente, se calhar temos melhores condições aqui. Se olharmos objetivamente, não é? Temos espaço,
estamos mais perto da água, possivelmente eles não acham mesmo, por isso é que se instalaram em Olhão. Mas se as condições forem dadas, e consegue-se desenvolver isso. Com tudo isso, há muita coisa que se pode desenvolver. Obrigado. E, para o fim, o Presidente Luís, perguntaram a um autarca o que é que pretende fazer agora? Sim, mas Muito rapidamente, pode ser um pouco injusto, mas ou como consumidor, pronto, uma pessoa que, imagino que não é autarca, se fosse só uma pessoa a viver aqui nesta zona, o que é que gostava que houvesse? E que eu também sou, para além de ser autarca, também sou um apaixonado claro. pelo meu concelho. E, portanto, os projetos que nós temos para fazer relativamente aqui à Foz do Arado e nesta perspectiva que temos de valorizar a mesma é transformarmos a Praia Grande num grande espaço de desportos de verão e de desportos náuticos, conforme eu referi. A requalificação da zona entre o Salva-Vidas e o Castelo de São João do Arado, portanto, requalificar toda a zona da Angrinha é fundamental, porque para quem entra no rio, olhar para o lado direito e ver aquele triste cenário, parece que estamos a entrar num outro país do Magrebe e não no Algarve. E, naturalmente, também é curioso que o Luís tenha essa vontade, porque nós, Câmara e Junta, temos também uma ambição, que é encontrarmos um espaço e um local para recolhermos os achados arqueológicos do nosso Rio Arado, né? Porque, embora alguns sejam encontrados do lado da margem esquerda, têm que ir para outros locais e temos essa ambição também. Minha culpa, porque fui eu que os encontrei. E, portanto, e também essa disponibilidade para, no fundo, esse hábito tecnológico relacionado ao mar é também uma ideia que vai encontrar às nossas ambições, porque queremos reforçar essa ligação do Concelho de Lagoa, e em particular de Forragudo, essa relação que tem com o rio e com o mar, que é muito forte. E depois, por último, não está bem na bacia do Arado, não está bem na Foz, mas acho que é algo que é muito importante para esta área, para o Concelho de Lagoa e para o Barlavento Algarvio e até para o Algarve, que é resgatarmos, o termo é mesmo este, resgatarmos o Centro de Congressos do Arado. Ok, eu agradeço e peço muito desculpa de não conseguirmos apanhar os temas todos ou o tempo que seria necessário, mas é manifestamente impossível, mas também isto está numa perspectiva de continuidade, ou seja, nós teremos o 5º debate do TI de Ideias, que o Tiago depois já vai dizer quando é que é, e depois vamos ter as Jornadas do Arado, onde vamos continuar a falar destes temas da jornada sobre o Arado, das suas diferentes vertentes. Portanto, o tema, apesar de hoje acabar, não se esgota aqui, e também vai estar presente lá nas Jornadas do Arado, e podem continuar a assistir. Se conseguirem ir à Junta de Freguesia de Monchique no próximo, ótimo. Se não, têm sempre as Jornadas do Arado e as transmissões online que nós fazemos. De qualquer maneira, nós depois vamos disponibilizar este nosso vídeo aqui no YouTube e vamos partilhar para poderem assistir novamente. Mais uma vez agradecer aqui aos nossos convidados a sua disponibilidade e a sua presença aqui e pelo vosso contributo, e a todos vocês que assistiram aqui. E agora vou só passar aqui ao Tiago para fazer o encerramento. Muito obrigado. O nosso próximo debate vai acontecer no dia 5 de maio. Este ano temos um modelo que estamos a passar aqui pelos municípios da Bacia, por isso vamos estar em Monchique, na Junta de Freguesia, e o tema será a identidade cultural das terras do Arado. Estão todos convidados a aparecer dia 5 de maio lá em cima. É capaz de haver qualquer coisa no fim também. Lá em cima já sabemos que a vida é um bocadinho... É mais forte, mas estão todos convidados. Gostava ainda de aproveitar para, e tendo em conta o beberete que temos lá fora, agradecer à Dalta Cafés, nosso parceiro também já há largos anos, à CVA idem, aspas, porque está connosco desde o início, e por fim à Petiscaria V5 e Bar, que se disponibilizou a fornecer uns petiscos para que nós possamos agora confraternizar a seguir. Gostaria ainda de dar aqui mais uma informação que me parece importante, é porque se falou aqui muito disto, que é a questão de haver uma ligação entre os municípios para que se possa pensar o Arado de uma forma mais agregada e não tão município a município. Por isso convido-vos também a ir às Jornadas do Arado, onde esperemos
estamos quase a fechar, mais uma vez, uma mesa onde teremos os 4 presidentes destes 4 municípios. Neste momento aguardamos só a confirmação penso que seja de Silves. E não sei se poderei estar a dizer uma barbaridade, mas publicamente a teia de impulsos, se isto vier a concretizar, será a segunda vez que consegue juntar os 4 presidentes, e não me lembro de os ter visto juntos de forma pública num evento deste género nos últimos 11 anos, que é a idade da teia de impulsos. Por isso, para nós é um orgulho conseguir juntá-los à mesma mesa e pô-los a falar durante uma hora e meia, sobre aquela que é a problemática de todos eles. E vocês vão ter que alargar o espaço e tempo do evento. Porque toda a gente vai ter, por exemplo, diz perguntas. Pronto, o evento são 3 dias, esse debate vai acontecer na noite, 3 dias chega a coisa. A última vez que isto aconteceu, penso que tenha sido há cerca de 4, 5 anos, estávamos em período ainda de crise, os discursos eram complicados na altura. Hoje em dia estamos numa fase, estamos noutra crise, mas com outra problemática, e convido já a aparecer, eu penso que eu não estou dentro do programa, mas é dia 14 à noite no Museu de Portimão, foi no mesmo local que foi na última vez, e penso que será uma noite bem passada. E será neste horário, por isso, se quiserem aparecer, façam favor. E obrigado a todos. Gostaria ainda de agradecer aos nossos convidados e a todos vós que vieram cá assistir e aos que estão em casa a assistir através do Facebook. Obrigado.